Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula virtual de física. O meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Galerinha, é o seguinte, hoje um assunto novo, mas ainda do primeiro bimestre, tá bom? Para a gente fechar essa matéria e continuar a parte de física térmica com o segundo bimestre, tá? Que nós vamos iniciar o estudo dos gases. Tudo bem? Mas vamos dar uma atenção especial a essa dilatação térmica aqui, que é um assunto muito importante, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos para o que interessa. Então, vamos para a dilatação térmica, pessoal. Olha só, a dilatação térmica ela é um fenômeno físico decorrente do aumento da temperatura de um corpo, tá? Então, a gente tem que perceber isso, que quando o corpo aumenta a sua temperatura, o corpo vai crescer um pouquinho. Tá? Quando um corpo é exposto a alguma fonte de calor, sua temperatura pode sofrer variações, aumentando a agitação das moléculas, que oscila em torno de um espaço maior. O que isso quer dizer, gente? Lembra que quando eu expliquei para vocês sobre temperatura no início do ano, que eu falei para vocês que as moléculas elas agitam, né? A temperatura é uma forma de medir o grau de agitação que as moléculas têm. Então, se a molécula está agitando com uma certa velocidade, com uma certa temperatura, ela tem uma certa energia, tá? E essa molécula vai ficar vibrando nesse espaço aqui, compreendido nesse espaço. Se essa agitação for cada vez maior, tá? Ela vai ter energia suficiente para extrapolar esse espaço e, consequentemente, ele vai ficar um pouquinho maior. Tá? Isso no âmbito molecular é insignificante, né? Mas se eu observar todas as moléculas agitando, né, cada vez mais rápido, com a temperatura cada vez maior, a gente vai começar a perceber isso num contexto macroscópico. E aí o corpo vai crescer um pouquinho mais por conta de todas as moléculas crescerem um pouquinho mais. Tá? Então é assim que funciona. Essa microscópica variação na vibração das moléculas pode ser percebida em escala macroscópica, como quando uma barra de ferro fica ligeiramente maior em decorrência de seu aquecimento. Gente, não sei se vocês já perceberam isso, tá? Quando uma barra de ferro fica um pouquinho maior por causa do seu aquecimento. Mas é uma coisa que vai aparecer aqui pra gente, ó, na nossa capa da nossa aula. Observe que o trilho de ferro, que ficou exposto um certo tempo no sol, né, ele vai aumentar a temperatura e aqui ele vai envergar. Ele vai envergar por quê? Porque ele vai querer crescer e como ele não vai ter lugar para crescer, ele enverga, tá? Então essa aqui é a parada aqui, tá? Acontece muito com esses tipos de material. Tá? Aqui, gente, nós vamos ter vários tipos de dilatação, tá? E essas dilatações a gente vai separar com relação às dimensões que ela está crescendo. A primeira que nós vamos ver é a dilatação linear, que seria em uma dimensão. Então vamos lá. A dilatação linear dos sólidos é um fenômeno físico que ocorre quando corpos de formato linear que se encontram no estado sólido, como fios, cabos, agulhas, barras, canos, quando esses objetos sofrem uma variação de temperatura. Para calcular a magnitude da dilatação linear, utilizamos o coeficiente de dilatação linear do material, representado pela letra grega alfa, tá? E sua unidade medida é 1 sobre grau Celsius. Se você preferir, nós podemos ainda escrever em forma de potência negativa, já que o grau Celsius está lá no denominador, eu posso colocar ele no numerador, mudando o sinal do expoente, ficando menos 1 lá no expoente, tá bom? Aqui, pessoal, eu fiz questão de colocar uma tabelinha com alguns valores de coeficiente de atrito ou de coeficiente de dilatação, tá? Que isso depende de cada material. Observe que o aço tem um valor, o alumínio tem outro, o chumbo tem outro, o cobre. Observe que eles têm os valores aqui. Agora, olha só. O interessante é que todos eles estão escritos em notação científica em potências de 10. Tá? E essas potências de 10, da forma como está aqui, ela é uma potência de 10 de expoente negativo. Isso quer dizer que o número é muito pequeno, ele é estritamente pequeno. Para vocês terem uma ideia, esse 1,1 vezes 10 elevado a menos 5, ele vai ter essa magnitude aqui, 0,0000011. Tá? Então, observe que aqui é menos 5, então a vírgula andou 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Tá? Aí o aluno pode perguntar, professor, mas tem essa casa aqui, ó, é a sexta casa. Tudo bem, esse outro 1 ele já estava depois da vírgula.
tá? Então aqui a gente não vai contar as casas que a vírgula andou. Então a vírgula vai andar só 5 casas aqui pra gente, porque é elevado a menos 5. Aí o aluno pode perguntar, professor, se fosse a menos 4? Então iria andar só 4 casas decimais. Se fosse a menos 6, iria andar 6 casas decimais, e assim por diante, tá bom? E observe que esse número é bem pequeno. Esse número é muito próximo de zero, tá? Aqui um zero, tá bom? Então 0,000011 é um número bem pequenininho. Como é um número muito pequeno, e se a gente for escrever assim, ele estende muito, né? Então a gente escreve em forma de potenciação aqui, tá? De potência de 10. Tranquilo? Chuchu, beleza? Então vamos para o próximo slide. Bem, a dilatação linear ela vai sofrer o seguinte coisa, ela pode ser escrita, né, como ΔL, que é o que ele vai crescer, e esse ΔL nada mais é o que ele cresceu, o comprimento final dele, subtraído do comprimento inicial, tá? Então aqui existe uma fórmula da dilatação linear que pode ser apresentada da seguinte maneira. O ΔL, que é o que ele dilatou, vai ser a multiplicação entre o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Então, só para a gente deixar registrado aí, L é o comprimento final, L0 é o comprimento inicial, ΔT é a variação de temperatura e alfa é o coeficiente de dilatação linear. Como eu falei para vocês, esse coeficiente de dilatação linear ele vai depender do material que a gente está usando. Então, vocês viram lá, ali uma lista de vários materiais que têm valores diferentes, tá? Então, isso é muito importante para a gente aqui, tá bom? Então, não vamos esquecer, o coeficiente de dilatação linear é o alfa. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, como eu falei para vocês, a dilatação linear a gente estuda em uma dimensão. Então, o alfa vai ser em uma dimensão. Nós temos outro tipo de dilatação que seria a dilatação em duas dimensões. Que seria a dilatação de superfície. A dilatação de superficial dos sólidos é a variação da área de um corpo que se encontra no estado sólido em razão de um aumento de sua temperatura, tá? O cálculo da dilatação superficial de um sólido depende de seu coeficiente de dilatação superficial, que é representado pela letra grega beta. Beleza? Vamos ver como é que funciona aqui, ó. O desenho aqui, ó. Inicialmente ele tinha uma área igual a S0, esse cinza aqui, essa parte de cinza mais claro, tá? Quando ele crescer, ele vai crescer ficando esse espaço maiorzão aqui, ó, representado pela letra S, tá? O que ele dilatou é justamente o que está nesse cinza mais escuro aqui, tá? É justamente o que ele cresceu. Então ele vai crescer aqui em duas dimensões. Ele vai crescer aqui nesse comprimento e aqui nessa largura. Ele vai crescer nessas duas dimensões, tá bom? Então vamos lá. Assim como a fórmula da dilatação linear, a fórmula da dilatação superficial também pode ser escrita da seguinte maneira. Olha só, gente, ela é igualzinha à da linear, só trocamos as letras. Aonde era L, né? Aqui vai ser S de superficial. Se vocês preferirem também colocar A de área, não tem problema. Mas eu vou seguir aqui a nossa notação S, S0. E ao invés de alfa, que era lá no linear, aqui agora é beta. Tá bom? Então, só para deixar registrado aí, onde S é a área final, S0 é a área inicial, ΔT é a variação de temperatura e beta é o coeficiente de dilatação superficial. Tá? Bom, como eu falei para vocês, tem vários tipos de dilatação e essa que nós vamos ver agora é a dilatação volumétrica, que é o que está relacionado com 3 dimensões. Tá? A dilatação volumétrica é a expansão do volume de um corpo mediante o aumento de sua temperatura. A dilatação volumétrica é calculada a partir do coeficiente de dilatação volumétrica do corpo, que é representado pela letra grega gama. Tá? Então, como é que vai funcionar aqui? Inicialmente, vamos imaginar que o corpo, né, o sólido, ele está com um volume inicial de V0. É esse que está em cinza aqui, esse sólido aqui dentro. Quando ele crescer, ele vai crescer até chegar no volume V. Tá? Esse volume V é o volume que está pontilhado aqui, desse sólido que está pontilhado aqui. Tá? O ΔV, que é o que ele dilatou, é o espaço que está compreendido entre esses dois sólidos. Tá bom? Então, vamos lá. Por fim, nós temos uma expressão que nos permite calcular a variação do volume, tá? Que é igualzinho a volumétrica, a de linear e a de superficial, tá? Que ao invés de L e ao invés de S, agora nós vamos colocar V. Gente, o formato da fórmula é igualzinha, só vai mudar as letras, tá? Onde era linear, agora vai ser o volume, e onde era alfa, agora é o gama, tá? Que é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então, aí registrado, V o volume final, V0 o volume inicial,
ΔT é a variação de temperatura e o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Agora, pessoal, eu queria deixar registrado aqui uma coisa bem interessante. Existe uma relação entre os coeficientes de dilatação, tá? O coeficiente de dilatação volumétrica ele vai ser 3 vezes o do coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação superficial vai ser 2 vezes maior do que o coeficiente de dilatação linear. Matematicamente, nós vamos escrever isso aí já já. Por que isso acontece? Corpos com diferentes simetrias, feitos do mesmo material, sofrem diferentes formas de dilatação. Tá? Uma barra de ferro, por exemplo, sofre dilatação linear, enquanto uma chapa de ferro também sofre uma dilatação superficial. Isso ocorre porque o coeficiente de dilatação superficial equivale ao dobro do coeficiente de dilatação linear. Lembra que eu falei? Superficial é 2 vezes o linear. Tá? E enquanto que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes maior do que o coeficiente de dilatação linear. Então, vamos observar o seguinte, matematicamente a gente escreve isso desse jeito. O beta vai ser 2 vezes o alfa e o gama vai ser 3 vezes o alfa. Vamos explicar mais ou menos para você deixar claro isso aqui. O alfa é linear, então é uma dimensão. Então, é o alfa como se fosse 1. Tá? O beta são 2 dimensões. Então, observe que o beta vai estar multiplicando aqui 2 vezes o linear, que é 1. Então, por isso que é 2. Certo? O beta. Tá? Porque é de superfície, porque é 2 dimensões. E aqui o gama, tá? O gama é de 3 dimensões. Olha só, 3 vezes alfa, que seria de uma dimensão. Percebeu a ideia? Então, beta é 2 vezes, que é de superfície, 2 dimensões. E o gama é 3 vezes, porque é de 3 dimensões. Fechou? Tranquilo? Vamos então para um exemplo aqui bem bacana. Uma barra de ferro de 2 metros de comprimento, cujo coeficiente de dilatação linear é alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, encontra-se em uma temperatura ambiente, que seria 25 graus Celsius, tá? E esse corpo é, então, exposto a uma fonte de calor, atingindo, ao final do seu aquecimento, uma temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Então, ele mudou de 25 para 100 graus Celsius. Então, ele subiu a temperatura. E aí, ele pede para determinar na letra A a dilatação da barra, letra B o comprimento final da barra, né? E na letra C, ele quer saber o coeficiente de dilatação superficial e o volumétrica, que é o beta e o gama. Tá? Aqui para a gente. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso probleminha. Esse aqui foram os dados que o enunciado deu para a gente. O comprimento inicial, que é de 2 metros, o alfa, que é de 1,2 vezes 10 a menos 5, e o ΔT, que é a variação de temperatura, que foi de 25 até 100. Gente, de 25 até 100, deu 75, olha só que legal. Então, a temperatura que essa barra sofreu foi de 75 graus Celsius. Tá? Então, vamos ficar de olho nisso aí. Então, para calcular a letra A, eu vou utilizar a formulinha da dilatação linear. Tá? Onde o enunciado deu para a gente o L0, deu para a gente o alfa e deu para a gente a variação de temperatura. Substituindo os valores, eu tenho que L0 é 2, alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5 e ΔT é 75. Aí o aluno pode perguntar, professor, tem uma potência de 10 aí no meio, o que eu faço? Deixa a potência de 10 quietinha. O que a gente vai fazer? Não há multiplicação. E a multiplicação, são 4 números multiplicando. Tá? E essa multiplicação não altera a resposta se eu mudar o lugar onde eu vou estar colocando, a ordem da multiplicação. Né? Não vai alterar nada. Então, vamos fazer isso. Vamos deixar a potência de 10 por último. Então, vai ficar 2 vezes 1,2 vezes 75 vezes 10 a menos 5. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esses 3 números aqui. Pegando a calculadorinha de vocês e multiplicando, isso vai dar 180 vezes 10 a menos 5. Agora vem a coisa legal aqui da potência de 10. Se eu vou trabalhar com a vírgula, pegando a vírgula e trazendo ela para a esquerda, tá? E aí o número que está lá na potenciação, ele vai aumentar. De menos 5, ele vai aumentar para menos 4 sem eu dar uma vírgula. Tá? Vai ficar desse jeito, olha só que legal. Tá? Tinha uma vírgula bem aqui, depois do zero, que a gente não coloca, não precisa colocar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula e vou andar para esquerda. Andando a vírgula para a esquerda, ela vai ficar bem aqui. Tá? E fazendo isso, o 4, ou 5, menos 5 vai virar menos 4. Então, o menos 5 é menor que menos 4, então olha só, o número da potenciação subiu, aumentou. Tá? Se eu andar de novo mais uma casa decimal,
aí o menos 4 ali vai ficar menos 3, igual como eu estou fazendo aqui agora. Olha só que legal, menos 3. E se eu continuar fazendo isso, tá, até o expoente ficar zero, né, que aí vai ficar 10 elevado a zero é 1, e aí 1 vezes 0,0018 vai dar isso aqui. Pessoal, para a gente perceber a magnitude desse número, esse 0,0018, ele é 1,8 milímetros. 1,8 milímetros é um pedacinho daquela régua lá, um tracinho daquela régua, tá? É 1 milímetro. Então 1,8 é quase 2 tracinhos daquela régua. Olha só, uma barra de 2 metros vai crescer só esse tantinho, tá? Tudo bem? Bem, agora vamos para a letra B. Ele quer saber o comprimento final da barra. Lembrando que ΔL, né, que é o que ele cresceu, tudo bem? Vai ser o L final menos o L inicial. Mas a gente pode pensar da seguinte maneira, gente. Olha só, olha a figura aqui em cima. Vocês concordam comigo que o L final, que é o comprimento total, é esse espaço todinho aqui, mais o L, o ΔL? Concordam comigo? Né? Então, o que eu posso dizer aqui para nós? Que o L final é o quanto ele cresceu, que é o ΔL, mais o L0. Tá? Olha só que legal. L é igual, substituindo os valores, o que ele cresceu, que é 0,018, mais 2. Então, vai ficar 2,0018 metros. Tá bom? Agora vamos calcular o beta e o gama. Lembrando que beta é 2 vezes o alfa e gama é 3 vezes o alfa. O enunciado deu para a gente o valor do alfa, gente. É só substituir agora e fazer a multiplicação. Olha só, tá? Alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 1,2 e vai ficar 3 vezes 1,2 para o gama. Isso vai dar 2,4 vezes 10 a menos 5 e 3,6 vezes 10 a menos 5. Tranquilo? Isso daqui, tá? Deixando mais consistente aqui a nossa observação. Tá? Eu vou ter que beta é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. E gama é igual a 3,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Tranquilo? E por hoje nós terminamos a nossa aulinha. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que esse vídeo sirva para alguma coisa, que vocês possam assistir várias vezes até vocês entenderem a situação, até entenderem a matéria direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, vocês podem me procurar pelo Classroom e vocês podem colocar os comentários aí também, tá bom? Grande abraço e fiquem na paz!